Oi, oi! O nosso tema é as experiências das escolas eslavas no Paraná. Para introduzir um pouco esse tema, o que a gente pode falar é que foram 220 escolas que funcionaram até o ano de 1938, quando houve quando houve uma nacionalização compulsória da educação no Brasil. Nessas escolas, a educação era realizada na língua materna dos povos que formavam, essas colônias, essas comunidades. Então, o que acabava acontecendo é que muitas vezes as crianças não sabiam falar o português e somente o polonês ou o ucraniano e as línguas, maternas desses grupos. Essas escolas têm uma importância muito relevante na manutenção da cultura desses grupos étnicos que vieram para o Brasil. Porém, com essa questão da linguagem, acabou que a partir de 1920 começou um ideal de nacionalização do ensino, obrigando a mudar a maneira como era realizado o ensino até o período. Como fontes, a gente pode usar documentos que foram escritos até o começo do século XX, assim como os relatórios do governo, registro de sala, são várias questões. Até vai estar aparecendo na tela dois exemplos de fontes que não são necessariamente do período, mas que representam bem. Ao lado esquerdo tem um registro de chamada do caderno da professora Maria Greboge, e ao lado direito tem uma fonte de um jornal anunciando a primeira escola da comunidade da Colônia Malhada, que é de imigração polonesa. Esses assentamentos dessas comunidades aconteciam ao redor de Curitiba e região, e essas localizações eram designadas para o governo a fim de ter uma manutenção maior de produção alimentícia. Agora, a citação que eu vou ler. A língua pode ser entendida como a expressão da etnicidade e sua perda significa a perda da identidade étnica. Mas, para manter a identidade étnica, os imigrantes criaram formas de organização social que os mantivessem unidos como um grupo que expressassem sua cultura, como as associações comunitárias, os jornais étnicos e suas escolas. Nesse período, as associações tinham grande relevância, uma vez que muitas vezes o governo não era capaz de proporcionar coisas necessárias para essas populações. Então, por exemplo, essas associações culturais muitas vezes cumpriam o papel das próprias escolas. E como é que essas escolas se organizavam? Bom, como não havia muitas escolas públicas nas colônias, sendo que a maior parte ficava nas cidades grandes, as comunidades organizavam suas próprias escolas. E o ponto que une meio que todas as escolas é a questão que eles aprendiam a própria cultura, história e a língua de origem do próprio grupo, né? Nessas escolas. Sendo que muitos acabam aprendendo português só na nacionalização compulsória de 1938. Porém, essas escolas não eram organizadas todas da mesma forma. Temos as escolas laicas, que as comunidades pagavam pelo mobiliário, pelos livros, material didático e os professores, e, portanto, a comunidade decidia o que ia ser ensinado. Podia ser só uma sala na casa do professor, ou, na grande maioria das vezes, elas estavam vinculadas a uma sociedade cultural, por exemplo, como a Tadeu Kosciuszko, em Curitiba, que tinha até ginásio, né, o ensino médio. E temos também as escolas subvencionadas, que eram parecidas com as escolas laicas, só que o salário do professor era pago pelo Estado. E havia algumas condições para que a escola pudesse se tornar uma escola subvencionada, né? Que era ter no mínimo 20 crianças e que fosse ensinado em português, ao invés da língua de origem do grupo. Temos também as escolas étnico-religiosas, que eram mantidas por igrejas e congregações religiosas da Europa. Elas focavam mais na questão da catequese, dos ensinos religiosos, e eram particulares, então havia um tom mais elitizado para essas escolas. E o ensino também era realizado na língua materna da população. Elas eram muito ligadas ao próprio país de origem, né? Comemorando datas cívicas, cantando o hino do próprio país e tendo bandeiras e estandartes do próprio país através da escola. Aqui tem um relato que mostra mais sobre essas escolas étnico-religiosas, né? Por exemplo, as irmãs alfabetizavam, ensinavam os elementos básicos da leitura, e as matérias, né? Língua polonesa, aritmética, história da Polônia, geografia geral, geografia da Polônia e religião.
além de canto popular, religioso, educação física, história natural, desenho e religião. Os imigrantes eslavos viam como sendo uma coisa importante você aprender a ler, escrever e fazer contas. Só que, normalmente, esses imigrantes eslavos trabalhavam nos campos, né? E isso tinha prioridade sobre a escola. Então, não há uma valorização muito grande de um ensino mais aprofundado, né? Era meio que o básico. Só que não dá para generalizar isso também, porque, como a gente deu exemplo agora há pouco, tem a Tadeu Kosciuszko, né? Que tinha até o ginásio. Então, não tem como generalizar isso tudo. Tinham comunidades assim e tinham outras que não eram. Falando sobre o professor, nas colônias que não tinham uma pessoa formada, né, para ser professor, os próprios colonos acabavam assumindo essa função. E era uma função bem precária, né, como diz um relato. A sala de aula era imprópria, o mobiliário era só 2 bancos e uma mesa grande, e que o professor era um bom agricultor, mas um mau professor. Apesar deles considerarem a escola como sendo importante, o professor acabava sendo pouco valorizado, né? Tinha muito trabalho e pouca recompensa, né? Tinha também falta de material, falta de livro, falta de estrutura, né? Então eles acabavam usando algumas coisas mais simples para adaptar, como almanaques e livros de oração, para poder ensinar as crianças a lerem, né? Já que não tinha um livro próprio para ser um material didático. Além disso, às vezes o professor acabava recebendo da própria comunidade alguns pagamentos, uns presentes em colheitas, né, ou animais. Por exemplo, tipo, um porco, uma vaca. Aqui tem um relato que mostra a precariedade dessa função do professor, né, que dizia que o professor era um mártir, que o salário era baixo, que quem trabalhava com isso não era uma pessoa séria, era uma pessoa ingênua, um pseudo-intelectual, um desencaminhado da vida, e que normalmente esses professores acabavam se demitindo. Mas também não dá para generalizar, porque nas escolas étnico-religiosas os padres davam as aulas, então era uma coisa um pouco mais, como eu já disse, melhor, elitizada. E para contornar a situação dos materiais didáticos, alguns professores escreviam livros didáticos no próprio polonês, como o Jerônimo Gorski, o Konstanty Lek e alguns outros padres vicentinos. Então, nas comunidades eslavas, circulavam ali vários jornais, então eles eram ucranianos, geralmente poloneses ali dos imigrantes, e eles eram voltados à educação. Então, alguns deles também tinham alguma parte de religião, então dava para ver a religião católica ali bem presente, e também algumas de associação laica. Então dava para ver essa diversidade dos imigrantes da época, como eles pensavam ali também. E esses jornais, como eles eram voltados à educação, dava para ver que eles eram destinados às crianças, aos jovens e alguns aos professores. Então, teve uma época ali durante o Estado Novo que foi proibido, não exatamente proibido, mas eles valorizavam muito a nacionalização. Então, com a nacionalização, os professores da época eles tiveram que dar um jeito ali de conseguir ensinar a cultura dos imigrantes, mas mesmo assim mantendo a nacionalização. Então, foi aí que surgiu as cartilhas, que eram pequenos livros ali que tinham uma linguagem mais simples, tinham vários desenhos, e eles eram destinados aos professores. Então, muitos dos professores naquela época criavam essas cartilhas para dar para os outros professores ajudarem para ensinar ali então essa população, essa comunidade imigrante. Então, um dos destaques foi Jerônimo Dvorski, que ele foi considerado o pai das escolas eslavas. Então, ele tinha um desses livros que ajudava os professores. Então, esse livro ele era bilíngue e ele tinha ali como aprender o português sem abandonar a língua polonesa. Então, nessa época, eles dividiram ali o dia. Então, de manhã, eles ensinavam a cultura dos imigrantes mesmo. Então, por exemplo, com o polonês ali, eles aprendiam o polonês, eles aprendiam a geografia da Polônia, a história da Polônia, isso tudo de manhã. Daí, à tarde, eles mantinham a educação prevista na legislação. Então, aritmética, história do Brasil, a geografia do Brasil e as morais ali
que continham no Brasil. Então eles também aprendiam o português. E daí, nessa parte entra também ali na cultura escolar, que eles valorizavam muito o ensino das morais da época. Então isso era muito visto ali no cotidiano deles. E também eles pegavam palavras ali do dia a dia, que eles usavam bastante, para aprender então essas duas línguas. Então eles pegavam uma palavra que eles usavam bastante e traduziam. E também tinha o uso da caligrafia, então eles faziam muita caligrafia para fixar na cabeça essas palavras. Então eles repetiam bastante frases ali, e às vezes eles até recitavam isso em voz alta para ter a correção ali da fala deles. Até no slide tem um caderno de caligrafia que não é eslavo, ele, se eu não me engano, ele é alemão, mas é da mesma época ali, só para ver como o uso da caligrafia para o aprendizado era muito constante ali no dia a dia deles. E isso da moral também é bem visto em uma das tarefas que se chama, de um dos livros, né, se chama Mãe. Ele foi publicado em 1938, mais ou menos, e nessa lição falava sobre uma mãe que ela tinha as morais da época. Então ela era uma mãe que ficava em casa, ela cuidava dos filhos, ela também ensinava ali a religião para as crianças e também era responsável por ensinar as morais da época, a moral da época ali para os filhos dela também. Então nessas lições é bem presente ali a cultura que eles tinham na época. Então eles não abandonavam a cultura deles totalmente só porque o governo estava tentando impor alguma coisa. Mesmo sobre essa pressão ali, eles ainda conseguiam desviar e ensinar o que era cultural deles mesmo. A minha parte é sobre a legislação educacional e a nacionalização do ensino. Então é mais essa questão de as leis realmente que foram criadas para ter esse controle maior sobre a educação. Tudo isso na época do Vargas, que estava muito forte essa questão da criação da identidade nacional, principalmente aqui no Sul, já que teve muita imigração, né, não só europeia, mas se não me engano nessa época começou também a imigração japonesa. Falando aqui da imigração eslava, né, poloneses e ucranianos. A principal lei é a 894, que ela foi válida a partir de 19 de abril de 1909, que tornava obrigatória que as aulas fossem em português. Só que isso era um problema, porque a maioria das crianças não falava português, porque dentro de casa eles falavam polonês ou ucraniano, ou outro idioma que fosse, com os pais. Então acabava que eles não tinham esse convívio com a língua portuguesa, então acabou sendo um problema até para os próprios professores. Em 9 de janeiro de 1917, o governo aprovou o Código do Ensino, com o decreto número 17, e nesse código, o artigo 4º definia que o governo deveria fiscalizar instituições de ensino, principalmente as particulares, para ter certeza que estava tendo esse ensino das datas nacionais, dos símbolos nacionais, como o hino, os significados da bandeira, datas como independência, proclamação da república, e as escolas elas deveriam priorizar o ensino de história, geografia, moral e cívica, estudos de canto, música, declamação, que eu também não entendi muito bem, eu acredito que seja uma coisa mais ou menos tipo oratória, debates talvez, ginástica e esportes. Então a gente vê aqui que são matérias mais voltadas para essa questão não exatamente da civilidade, mas mais ou menos assim. Por exemplo, ali, ginástica e esportes, o ensino, tipo assim, ensinar a importância da atividade física, música, estudo de cantos, declamação seria alguma coisa mais voltada para a questão cultural, né? Eles têm um repertório cultural. História, geografia, moral e cívica estavam mais ligadas a esse nacionalismo mesmo, no caso ser história e geografia, mais voltada pro Brasil do que para esses países que essas crianças cresceram com essa... Tipo, em casa elas ouviam mais a história da Polônia, por exemplo. Na escola elas vão ouvir mais do Brasil. Então, essa questão assim do reforço mais do ensino brasileiro mesmo. O governador Caetano Munhoz da Rocha, ele ampliou o ensino da política da nacionalização por meio da Lei 2005 de 1920, onde o artigo 1º diz que
as escolas particulares estrangeiras que funcionam no estado são obrigadas a ensinar em língua vernácula, no caso português, história do Brasil, coreografia do Brasil e a língua portuguesa, de acordo com o programa de ensino oficial. E o artigo 3º, quando a escola estrangeira solicitar, o governo poderá nomear professor normalista para reger a cadeira e lecionar essas matérias, sem ônus para o estabelecimento, sendo o professor considerado em função pública. Então, além da questão de ser em português, as aulas, os professores eles tinham que fazer uma prova para provar que eles eram capacitados para dar aula. Então, acabou começando a criar um pequeno preconceito com professores estrangeiros, porque nessa prova meio que seria ele teria que provar que ele tem o espírito brasileiro, digamos assim. Não só os professores, pelo que eu vi, os diretores e coordenadores das escolas também tinham que passar por essas provas para provar que eles sabem ensinar sobre o Brasil, mesmo talvez não sendo brasileiros ou sendo criados num ambiente que não valorizasse tanto a cultura brasileira, no caso desses que são filhos dos imigrantes, que ainda tem bem forte essa cultura. Em alguns casos também, como tinha essa vigilância que tinha nas escolas, né, porque o governo ele poderia simplesmente mandar um militar, um policial, um agente público, né, ir na escola, tanto particular quanto pública. Nesse caso acho que é mais para as particulares, mas nas duas estavam sujeitas a isso. Mandaram um agente público para fiscalizar, ver o que realmente está sendo ensinado para as crianças. Os professores eles acabaram criando algumas estratégias para conseguir ensinar as crianças, mas sem aderir a essas leis. Como eu disse, algumas crianças não sabiam falar português, então os professores eles geralmente escreviam no quadro o conteúdo em português, porque se chegasse um fiscal eles poderiam falar que eles estão dando aula em português, mas na explicação mesmo era em polonês, ucraniano, o idioma ali da comunidade, porque assim a criança conseguia entender o conteúdo, mas se chegasse um fiscal eles conseguiam dar aquela disfarçada. E o texto também traz que essa fiscalização chegou até na igreja, na sala de catequese. Então, no caso das catequeses também teriam que ser em português, de preferência com os trechos da Bíblia na tradução portuguesa. Então, alguns professores e catequistas, para burlar essa lei, porque a sala de aula, escola e aula catequese eram vistas como ambientes sagrados, assim, já que a lei é para ser aplicada lá dentro, para eles conseguirem burlar essas normas também e dar uma aula toda no idioma da comunidade, eles acabavam fazendo aula de campo, assim, em vez de, gente, hoje a gente vai ter a aula da catequese no pátio da igreja, no jardim da igreja, porque ali, tecnicamente, não é sala de aula. Então, se chegasse um fiscal, não ia ter tanto problema, já que não é a aula exatamente. O catequista podia simplesmente falar que era uma roda de conversa com as crianças, nada a ver com o assunto da igreja. Se um professor fizesse uma aula de campo assim, ele poderia falar que não é uma aula de campo, é só um intervalo da aula, alguma coisa assim. Então, também nisso, além desse controle do ensino, tinha essa questão, foi criada essa ideia de ver a sala de aula como um lugar sagrado, onde todas as regras têm que ser seguidas lá dentro. Fora dela, dá pra dar aquela pequena burlada, digamos assim. Em síntese, a experiência das escolas eslavas no Paraná demonstra que a educação ultrapassa a simples transmissão de conhecimento. Ela constitui a preservação de memória, cultura e identidade coletiva. As escolas polonesas e ucranianas buscaram manter vivas as tradições culturais e seus valores, mas acabaram entrando em conflito com o projeto nacionalizante do Estado brasileiro, evidenciando que essa tensão da diversidade cultural e a unidade coletiva transformaria isso em apenas um único ponto de vista. Mais do que um episódio da história da educação, esse tema nos mostra que também é um espaço de disputas simbólicas, onde se definem memória, construção coletiva e formas de compreender a sociedade em si. Assim, a trajetória das escolas nos leva a refletir que uma nação não precisa eliminar suas diferenças, mas talvez reconhecer que a verdadeira riqueza seja a pluralidade cultural e as experiências que compõem a história, principalmente quando se trata de Brasil. Ou seja, isso nos mostra que uma unidade coletiva não seria uma coisa boa.
e sim uma deterioração ou regressão dos conceitos mais amplos da sociedade, que seria a assimilação de culturas, ou seja, a diversidade cultural.